Bem-vindos a mais um Rádio Avesso e hoje eu estou aqui com a minha co-host Isabela Tedesco. maravilhosa. Ela chega entregando tudo. E aí, Isabela? Essa palminha é longa, né? Ela É começa, ela longa, sobe, aí ela vai caindo, é assim. porque é muita gente na plateia. Ah, entendi. Tô me sentindo Entendi. no programa do Jô, era meu sonho no programa do Ai, Jô. meu também, sempre quis ir no Ensaiava as programa do Jô. perguntas no banho. Eu queria ir no programa do Jô e eu queria ir na Marília Gabriela. Ah, tudo! Qual é a frase que representa a sua vida? A Ai, frase final, sim. lembra? Eu ficava, cara, Eu, não sei eu, eu nunca nenhuma. sei, eu também. Aí eu tinha uma que eu às vezes pensava naquela frase, tipo assim, é a minha frase. Eu já esqueci, obviamente. E Eu toda também. vez que eu via a Marília Gabriela, eu esquecia da frase. Eu falava, cara, Fica nervoso, né? Eu ficava na nervosa como se hora ela fosse me perdi. perguntar. Eu também. Então eu me Eu tinha perdia. uma de Fernando Pessoa, pra ser grande, ser inteiro, nada Nada. teu, enfim. Eu Exagera ou ficava. exclui. Isso, eu amo Eu essa. amo, 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 amo. Aí eu ficava nervosa e nunca lembrava, como eu É não que lembrei hoje, fala da porque faz muito lua, tempo que né? eu não. Ai, coisa linda. Eu amo, amo, amo Fernando Pessoa. Eu Fernando também. Pessoa tem uma importância grande. Assim, teve uma fase que eu lia muito Fernando Pessoa. Eu Nossa, também, eu não sabia disso. Ai, que tudo. teve uma fase que eu fiquei louco por Fernando Pessoa e aí comecei a ler Fernando Pessoa e Os enfim. heterônimos, ai, que É, delícia. muito. Eu tinha um cacto aqui em casa que eram 3 cactos. Então era o Alberto Caeiro, o Álvaro de Campos e como é que é o nome do Mentira. outro? Ih, menino. Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis. São os Ricardo três. Reis. E o que eu sempre gostei muito foi o Alberto Caeiro. Não, É, o mais tem eu gosto mais do Alberto Caeiro, que eu acho que tem uma prosa mais faz mais sentido pra mim, assim. mas tem um que é mais fofinho. Eu acho que é ele mesmo. Então eu gosto mais do outro. Será que é o Álvaro de Campos, que é mais sofrido, assim, mais. Deve ser. É, Eu não lembro exatamente eu agora. também. Ou seja, não gosto tanto assim. É, Ah, mas a gente tem fases que a gente fica com hiperfoco em alguma coisa e foi. hoje a gente tem muito estímulo, muita coisa. A cabeça não se mantém, né? Não guarda tudo. Não, Sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a assistir o Show do Milhão, boto no YouTube e fico olha. respondendo a pergunta antes das pessoas. Eu juro. Eu tô amando, amando. Porque, assim, eu comecei a me sentir um pouco burra, porque tinha muita coisa. Tomaso, nessa fase com 8 anos, Tomás é meu filho, gente. Ele faz muitas perguntas e eu não tava sabendo responder mais nada. E tá dando ruim aqui pra mim. O cérebro não tá mais lembrando de conhecimentos gerais, triviais, sabe? E aí eu comecei a assistir o Show do Milhão, tô amando. Ai, que tudo. Achei divertido. Mas o que temos para hoje, Isabela O que Tedesco? temos para hoje? Olha só, é um tema bem babado que eu acho que interessa todo mundo, sendo marca, sendo pessoa física, sendo uma pessoa em 2026. A gente vai falar hoje sobre quem vai influenciar quem nos próximos anos, né? Qual é o futuro da influência? A gente vê muito essa conversa, mas a gente também vê muito essa conversa, que é o que a gente estava falando, a respeito dos pessoas falando para os creators, né? Os creators. Então você precisa se movimentar no vídeo, você precisa postar uma vez por dia, você precisa isso para engajar, para crescer seguidor. Mas cada vez mais, até é, nesse segmento aí focado para as pessoas que criam, eu vejo uma confusão, assim, cada um fala uma coisa, não existe uma regra clara, ninguém sabe direito como que o algoritmo muda, quando ele muda, o que ele quer, então fazem regras hoje que daqui um mês já mudaram, então tá todo mundo correndo atrás disso. Porém, a gente vê que o consumidor tá mudando a forma que ele quer consumir esse monte de informação, né? O tempo que ele passa na frente da tela, o que ele escolhe assistir, porque também quando a gente começou essa coisa do TikTok e
dos rios, a gente achava tudo que é novo é muito interessante, então a gente ia rolando, rolando, rolando e a gente achava tudo muito legal, tudo prendia a gente. Hoje a gente começa a ficar mais seletivo com o que a gente consome, né. Então, a pergunta que vai guiar esse episódio aqui é: quem é que vai influenciar quem nos próximos anos? Porque hoje, de alguma forma, muito se fala também na crise da influência. Você tem um dado aí que é muito legal. Quantos milhões de influenciadores a gente tem hoje numa base? 4,4 milhões de influenciadores no Brasil. É um No número Brasil. no Brasil. Isso dentro de um levantamento X. E pode ser que tenha muito mais, né? Porque, de alguma forma, muita gente, ainda que não seja, que não se coloque como influenciador, em algum momento se coloca como influenciador em determinadas situações. Então, hoje o nosso mercado é o segundo maior do mundo. A gente só perde para os Estados Unidos, que tem 5 milhões e alguma coisa. Então, a gente tem 4 milhões e 400 mil influenciadores dentro desse levantamento. Ou seja, são muitos influenciadores e uma profissão que ainda não é regulamentada. Você só precisa de uma câmera e de cara de pau, porque você vai lá, abre, fala o que você quiser, cria um E tempo, né? conteúdo e tempo. Que ninguém fala que exige Não, muito tempo. não por acaso, o público mais jovem tem muito mais conexão com isso, né? Geralmente, ainda quando se é adolescente, geralmente você não tem ainda você não tem que trabalhar, né? Então você vai e Boletos, começa, boletos, né? boletos. Exato. Então, se você pegar todos os grandes que a gente tem aqui no Brasil hoje, eles começaram de alguma forma, sim. Então, já ouvi Mais algumas jovens, né? entrevistas da Boca Rosa, da Bianca, e ela, uma menina de uma comunidade pobre aqui no Rio, que começou de maneira muito artesanal com o que ela tinha ali para produzir conteúdo e foi criando e ganhando uma relevância, construindo uma comunidade, e hoje ela é uma gigante dentro desse setor, né? Enfim, ela já evoluiu para um outro lugar, que ela virou proprietária de uma marca, aproveitando essa grande influência que ela tinha, mas foi um mercado que nesses últimos anos, aí nos últimos, sei lá, desde 2014, E 13, sei lá, 12 talvez começou a crescer. ele ficou gigantesco, né? Assim, com cifras absurdas, com publis custando aí. Dizem que algumas pessoas cobram até 100 mil por uma postagem, sem saber nenhum. Sem a gente ter certeza que se isso vai realmente funcionar para algum tipo de marca ou não, O né? retorno não é garantido, né? Mas foi um mercado que teve uma explosão muito grande e que talvez agora comece a caminhar para uma nova fase, porque acho que sempre tem uma nova fase, né? A gente sempre teve fase. Primeiro, eu me lembro muito de uma explosão das blogueiras fitness. Era um fenômeno, assim, tudo era fitness, elas eram as mais famosas, elas estavam em tudo e não sei o quê. Depois, inclusive, essas meninas fitness, à medida também que elas foram envelhecendo, elas começaram a entrar num universo mais lifestyle, e aí Porque elas casam, viram mães, e Exato, aí entra uma outra parte. Aí elas não conseguem mais acordar às 5 da manhã para correr, né? E exato, nadar e pedalar e fazer propaganda de whey. Aí elas acordam às 5 da manhã com o filho e vão ensinar você a fazer uma panquequinha de banana que seu filho vai adorar, né? exato, exato. Então entrou ali uma coisa lifestyle, né? E aí a gente viu dentro da moda, isso ganhou uma importância muito grande, porque essas meninas, durante muitos anos, eu falava que era uma estética goiana, elas estavam sempre arrumadas, impecáveis. O primeiro Muito. story dela do Bom Dia já estava com cílio postiço. Eu falava, gente, que desgraça de mulher é essa? Que Com, estética é com o essa? roupão aqui e aí o foco aqui na saboneteira para ficar bonito, Exato, para mostrar que falando com estava você. magra. Uhum. E quando saíam para qualquer situação, elas usavam umas roupas que você não vê, assim, que há alguns anos atrás você só usava aquilo numa festa, né? Mas Sim, elas iam para qualquer lugar, sempre vestidas de divas de sei lá das sempre quantas. muita produção. E isso ficou também durante um tempo ali fazendo um movimento muito grande. Mudou, inclusive, o rumo de muitas marcas aqui no Brasil. A gente teve durante muito tempo essa estética super
elaborada, mais festiva, dominando as marcas. Tanto é que, durante um tempo, inclusive em comércios populares, a gente também via esse tipo de roupa dominando as vitrines. Então era Sim. muito normal que essas marcas. E a gente viu uma explosão de marcas, sei lá, a Patrícia Bonaldi, que faz um trabalho super bonito, mas ela virou uma marca muito poderosa com esse As movimento. influs. A Agilitar, que é uma marca aqui do Rio, que também é uma marca sempre com uma linguagem muito festa, mas que ganhou esse universo ali, que eles lançaram até uma linha chamada Fabulous, que era bem focada nesse universo das meninas, e tantas outras marcas, né? A gente poderia enumerar muitas marcas aqui, que ganharam uma importância muito grande, mas que talvez agora também já não estejam mais, aí principalmente pós-pandemia, né, onde a gente veio para aquela coisa do conforto, quem é que ia ficar super mega bem vestido dentro de casa, né, não tinha a menor Isso. condição. Então hoje a gente vai vivendo aí mudanças que vão acontecendo no mundo por N questões, que são mudanças de comportamento, e aí, obviamente, isso também desemboca na maneira como a gente enxerga a influência e como a gente deseja consumir. Mas os movimentos estão cada vez mais rápidos e mais loucos, né? Eu acho que é muito em cima disso que a gente vai tentar entender, até para ajudar determinadas marcas e pessoas que estão ouvindo a gente a entender qual a relação que eles podem ter com seus influenciadores, para entender como é que isso funciona. Exatamente. Então aqui, a gente acha importante pontuar, né, que sim, a gente está vivendo em algum nível, essa crise da influência, porque a gente não consome mais da mesma forma como você estava falando, né. Nunca houve tantas pessoas produzindo conteúdo e, ao mesmo tempo, nunca houve tanta desconfiança. Então, assim, a gente, na verdade, não está vivendo o fim da influência, a gente está vivendo o fim do modelo atual. Porque ele foi criado exatamente nessa época das blogueiras fitness, em cima de tentativa e erro. Então, a gente passou aí por uma saturação de criadores, né? Onde a gente tem a sensação que todo mundo virou influenciador. A gente tinha nessa época, e ainda tem hoje, muita publicidade disfarçada, muita gente querendo vender coisas sem notificar que é publi, e isso, a longo prazo, gera uma desconfiança no consumidor. Isso não é bacana de se fazer, né? E aí você gera uma perda de credibilidade. E a gente tem um algoritmo que premia volume e não necessariamente a qualidade. Então, quando todo mundo influencia, alguém realmente influencia? Eh, eu fico pensando aqui que essas influenciadoras, eu nunca vou me esquecer, eu não lembro se eu já falei aqui a respeito disso, mas uma vez eu ouvi um podcast que estava entrevistando a Débora Seco. E aí estavam falando sobre, por que que ela cobra tão caro para fazer uma publi, um story hoje de alguma marca. E aí ela falou um negócio que eu nunca mais esqueci. Ela falou: "Eu sou a última geração dos globais". Os globais, eles falavam com o Brasil inteiro. Todo mundo parava para assistir, Jornal Nacional, por exemplo. Na época, muitos reclamavam que não era saudável uma nação toda ouvir a informação pela mesma fonte, mas era isso que acontecia. E todo mundo organizava a rotina para sentar na hora X na frente do sofá e assistir o seu capítulo da novela. Então, ela falando, né, eu falava com o filho, eu falava com a mãe, com o pai, com o tio, com a tia, com a avó, com o vô, eu falava com a família inteira, com todas as faixas etárias. Todo mundo vai saber quem é a Débora Seco. Hoje a gente tem influenciadores que falam com a sua bolha, com seus nichos. Então, talvez você adore o conteúdo daquela pessoa e consuma muito e acredite muito nela. Mas a sua vizinha não. Exato. Mas o seu filho não. E eu ainda consigo falar com todo mundo. Então eu achei isso muito interessante, porque de fato a gente vê como os influenciadores hoje o que a gente mais consome fica lá na frente, né, nas bolinhas e tal. E como muitas vezes a gente passa meses consumindo conteúdo de, sei lá, 6 pessoas que estão É, entrando ali e a gente não para pensar que tem mais um monte de coisa acontecendo pra cá, inclusive dentro de quem a gente segue.
Então a gente acaba a rotina, né, a gente se acostuma e não pensa mais sobre aquilo. Deixa eu rolar pra cá, deixa eu ver o que tá acontecendo pra dar uma diversificada. Às vezes você não gosta do conteúdo da pessoa que tá aparecendo na frente, inclusive eu preciso mudar, mexer o meu, porque eu tô um pouco irritada nesse caso. Porque tem uns conteúdos ali que não fazem a menor diferença. Às vezes é uma pessoa que, assim, você não vai deixar de seguir, porque tem alguma questão ali, mas você não precisa ver todo dia o conteúdo dela, sabe? Tem alguma outra coisa que pode me informar, que pode ser mais interessante. Mas, enfim, eu acho que hoje a gente não tem mais quem influencia todo mundo. A gente tem muita gente tentando influenciar. E aí a gente tem um concorrente muito grande nessa onda de 4 milhões de influenciadores, né? Não seria um concorrente, seria o patrão de todo mundo, né? Que é o algoritmo. Que aí é quem decide o que a gente vê, que é que a gente está falando. Mas nessa onda do algoritmo, das pessoas tentando agradar o algoritmo para ele mostrar o conteúdo e chegar até você, a gente acaba seguindo mesmo as pessoas ou hoje a gente está buscando seguir mais as recomendações? O que que você acha? Olha, difícil, né? Assim, óbvio que algumas pessoas a gente segue, mas sem dúvida nenhuma o algoritmo é quem domina hoje o que a gente recebe, né? Porque não necessariamente eu sigo você, eu gosto até do que você faz, mas eu tô tanto tempo sem receber o seu conteúdo que eu esqueço que você existe. E não é por mal, é porque no dia a dia tão corrido, o tempo que eu tiro para estar ali nas redes sociais, e são muitas horas, a gente falou isso no episódio que a gente fala do humano ganhando importância frente à tecnologia e que existem alguns estudos que mostram que a gente passa até 16 horas em frente a telas e aí colocando celular, tablet, televisão, né? Enfim, tudo que a gente fica o tempo inteiro ligado, que a gente esquece o que está acontecendo e passa a ser realmente moldado por aquilo que ele entrega para a gente. E quanto mais ele entrega, sugere e a gente interage e fica tempo olhando aquilo, mais a gente vai receber aquele tipo de conteúdo. Então, no meio disso tudo, a gente pode acabar conhecendo muita gente que a gente não fazia nem ideia e se interessando, e de repente a gente enjoa e para de seguir, começa a seguir uma outra Uhum. pessoa. Então tem muita gente que reclama, meus números de seguidores não sobem mais, eles caem bastante, é um entra e sai, que é muito natural desse tempo, né, que é totalmente guiado pelo algoritmo, como você falou aí, nosso patrão. E alguns anos atrás eu me lembro assim, se o Instagram acabar, e aí, o que você faz? Quem é você além do Instagram? Então começou até um movimento assim de algumas pessoas tentarem criar eventos presenciais, criar newsletter, criar outros lugares para manter a sua audiência realmente interessada, para que você não ficasse tão dependente de Instagram ou de TikTok, ou seja lá do que for. Mas no final, é onde está todo mundo. É onde a maior parte das pessoas estão. O crescimento da newsletter é enorme, mas quem é que tem o hábito de ler nessa correria que a gente tem vivido hoje? Pouquíssimas pessoas param para ler, e principalmente ler. A gente fez nesse mesmo episódio do Humano, eu me lembro que você trouxe os exemplos de livros, né, do quanto tem crescido, de quantas marcas, e eu gosto muito daquela sua fala, que você fala que livro não tem pop-up. E quando você está lendo na internet, seja no computador ou no celular, e a maior parte do tempo a gente está no celular, a gente é interrompido o tempo inteiro. O tempo A gente é todo. interrompido pelo WhatsApp, pelo não sei o quê, uma notificação de um monte de coisa. Eu tirei a maior parte das notificações do meu celular, Eu e ainda também. assim, de vez em quando, tem uma notificação que não me interessa. Às vezes tem notificação do Google Fotos, porque ele cismou de Tem! criar um videozinho, ele Eu não quero juntou. saber. Eu É só quero verdade. guardar lá. Aí ele montou um vídeo especial que ele decidiu Para de me montar. encher o saco, né? Exato. Aí eu falo, cara, que inferno, eu só quero deixar minha foto lá. Se um dia eu precisar, eu procuro. É um arquivo, não quero que ele fique gerando conteúdo para mim. Não fala comigo, né? Exatamente. Não quero mais uma pessoa falando comigo, é bem isso. Eu ia até te perguntar, porque eu tô falando aqui do lugar de uma pessoa, eu não consumo TikTok,
meses, assim, às vezes a minha irmã me manda alguma referência, eu entro, vejo o vídeo que ela me mandou e saio. Ou às vezes eu preciso, sei lá, lavar um tênis de camurça. Eu entro lá e vejo um vídeo me ensinando, faço isso. Eu não consumo todos os dias. Eu consumo Instagram e fico tentando organizar o meu algoritmo. Eu amo a minha página de explorar e meu foco é fazer meu explorar, entender exatamente o que eu quero ali, porque muitas vezes é conteúdo de gente que eu não sigo e que eu acho muito interessante. E existe hoje, a gente tem os podcasts, né, que eu particularmente consumo bastante, eu dirijo bastante, então eu gosto muito de ouvir podcast dirigindo, é uma coisa que faz muito sentido para mim. Então, normalmente quando eu tô dirigindo, eu tô ouvindo podcast. E aí a gente tem essa onda das newsletters, né? Ontem mesmo eu vi um post falando que a Balenciaga começou a patrocinar algumas newsletters e que, bom, isso daí é o futuro e tal. Vejo gente que tem newsletter falando dos números aumentando muito, cobrando por essas newsletters. Eu confesso que eu tenho amigos que criaram. Eu assino para dar uma força, mas não é um conteúdo que eu consumo e não tenho interesse em consumir, porque também é um conteúdo rápido. É como se você pegasse, sei lá, um Reels e você põe o texto ali, porque aí quantos minutos de leitura? Aí 2 minutos. Então, o tempo que eu vou ficar ali para consumir novamente uma coisa que não é profunda, não adianta me falar que é profundo, que não é, eu pego meu livro e eu vou ler. Então, assim, para mim não faz. Eu também não tenho muito interesse em opinião de muita gente, sabe? Assim, para ficar consumindo isso dessa forma. Não sei, não faz sentido para mim, eu não consumo, mas eu vejo que isso tá aumentando. O que eu acho interessante de tudo isso é que a influência ela deixa de ser centralizada, né? Eu acho que muito por essa preocupação das pessoas exatamente de se a rede social acabar, o que que a gente vai fazer da vida. Então, quando a gente tem esses canais de distribuição, ela não fica num lugar só. Eu acho mais interessante, cada um consome o que quer, eu acho que não pode só haver uma ansiedade para precisar estar presente em todos os lugares, produzindo conteúdo, nem da pessoa que acha que ela precisa estar presente ali consumindo todos esses conteúdos em todos esses lugares. Eu acho que é muito da gente aprender a fazer a nossa própria curadoria, sabe? Eu acho que esse é o caminho. Porém, no meio de toda essa salada aí que a gente tá falando, de todas essas frentes, a gente tem uma outra super, que aí sim é uma grande concorrente da influência, que é a IA, né? Que ela não só produz o conteúdo, né? Ela recomenda. A gente antes digitava no Google, né? Camiseta preta. Hoje a gente conta para onde que a gente vai, onde que a gente vai usar, porque a gente precisa daquela roupa e ela vai lá e acha uma opção muito mais focada no seu perfil. Então ela recomenda roupa, viagem, livro, presente, médico, restaurante, compra. E aí, quando a gente começa a pedir tudo para IA, ela passa a ser a nossa curadora. E curadoria também é influência. Então, você já tinha parado para pensar sobre isso? Olha, eu ouvi esses dias um podcast, eu não vou lembrar de qual foi, mas tinha uma menina reclamando que ela foi viajar com uma amiga e a terceira pessoa na viagem era uma IA, que era a Claude, aquela IA que ficou um sucesso aí quando estava falando mal dos Estados Unidos, não sei o que. A Claude parece que se posicionou contra o Trump e ela virou tipo hype. E a menina montava roteiro dia por dia com a Claude e queria seguir o roteiro da Claude. E a outra amiga que Chata, hein? estava viajando falou assim, cara, por que a gente só não sai e tenta descobrir coisas? A gente até pode dar uma olhada em algum roteiro, Vai viver, mona. mas sem ficar preso ao roteiro como se fosse uma regra. Posso olhar alguns pontos que são interessantes, de repente, para a gente começar. Mas tipo, sempre que a gente não só se diverte, né? Do tipo, vamos só dar um rolê, sem se preocupar muito com o que está acontecendo, se está acontecendo. Enfim.
E aí ela falando disso, aí eu fiquei apavorado. Eu falei, gente, como assim? As pessoas agora montam. Como viajante, eu odeio roteiro de viagem. Eu Tipo assim, também odeio. contratar aquelas agências que fazem roteiro Deus me ou livre. viajar com guia. Deus me livre. Pesadelo. Deus, agora você tem 10 minutos aqui, 15 ali, e que nananã. Você tem muita. Eu não, eu quero viajar, tipo, em algum momento eu vou parar e quero parar aqui. Gostei desse café aqui, vou parar nesse café e vou ficar 1 hora nesse café. Ah, Você não tudo vai ver a bem que eu igreja? não. Eu não vou. Tudo bem, não vou. Não vou. Eu quero curtir esse momento, eu não quero dizer quantos lugares que eu fui nos dias que eu estou viajando. Não é sobre isso, é sobre realmente curtir aquele lugar, ver as pessoas. Eu me interesso por ver pessoas, eu gosto de ver gente andando na rua, Eu também. né? Eu gosto de coisa. Então, acho um porre esse negócio. Mas eu fiquei um pouco apavorado, porque eu falei assim, cara, olha que loucura, né? Eu me lembro daquele filme que chamava Her. Lembra desse filme? Que o Ele cara se se apaixona apaixona por pela uma IA. IA, numa época que a É o IA ainda Joaquin nem Phoenix e era. a Scarlett Johansson, né? A voz dela é da Scarlett É, Johansson? Olha, não é. lembrava disso, eu acho ela linda. É, eu fui apaixonado por ela uma época. Você e o mundo inteiro, né? É, Até eu fui apaixonada por ela. ela apareceu naquele filme Mad Point, e era um. Esse eu não vi. Acho que era. Ai, esqueci o nome do diretor, gente. É um diretor que foi cancelado. Caraca, eu vou lembrar. Mas enfim, é a Woody Allen? Woody Allen, ele mesmo. É, e de repente uma mulher que fala, meu Deus, que mulher, essa coisa mais linda que essa mulher do mundo. Eu vi 2 vezes o filme, eu nem sou de rever filme por conta da Scarlett. Ela é um acontecimento, é. É. Enfim, esse filme meio que mostrava isso, né? Numa época em que a gente nem falava ainda de inteligência artificial, era uma coisa para o futuro, ela só estava presente em estudos e grandes empresas, coisas muito distantes, mas o cara tinha um relacionamento amoroso com uma influenciadora digital de IA, com uma pessoa, com uma IA. E hoje a gente vai vendo que as pessoas fazem terapia, fazem lista de compras, conversam, Joga tarô. joga tarô. E aí, e a IA, ela é muito agradável, né? Ela nunca é grosseira, ela é sempre muito gentil nas respostas Eu dela. brigo com a minha às vezes. Eu falo que ela tá me irritando, que ela tá Ela me é errando muito. E ela fica, muito, você tem razão, você exato. tem fracasso, que condescendente, gente, pelo amor de Deus. Sempre. Ela foi feita. Ela nunca vai te deixar sem uma resposta, porque ela é isso, né, que faz Será que um dia ela vai se vingar? Eu acho que talvez, eu espero que sim. Porque às vezes eu brigo com ela. Eu acho que espero que ela se vingue da humanidade por depositar tanta. Olha a misantropia. Mas alerta, alerta. Alerta, alerta. Eu amo. Mas eu espero que um dia ela se vingue. Mas o que isso, né? E hoje a gente está vendo assim, tem algumas pessoas. A gente já falou de um episódio aqui que eu acho que foi a filha do Bill Clinton que estava. Era do Clinton? Não, Bill era do Gates, Gates. não é? Que está lançando uma ferramenta, e tem uma ferramenta brasileira também parecida, em que boa parte das recomendações do consumo do que a gente vai fazer vão vir pela IA. Exatamente porque ali eu posso fazer perguntas melhores, assim, diferente de uma influenciadora que me propõe alguma coisa de acordo com a pauta dela naquele dia. Ali eu posso dizer, olha, eu estou indo para um casamento, não sei o que, às 5 horas da tarde, não sei aonde, na praia ou num castelo ou sei lá onde. E aí ela começa a fazer um estudo de peças de roupas que, em teoria, tem a ver com informações que eu já coloquei minhas lá, com que ela imagina que seja o meu estilo. Me entrega preço, me entrega onde comprar, onde está mais barato, média de preço. Então, sem dúvida nenhuma, ela vai ter um papel muito grande dentro da construção. Isso a gente não está nem falando desses conteúdos gerados por IA, que para mim são horrorosos, mas que fazem um Horroroso. sucesso tremendo. Vi de umas micronovelas que são feitas com frutinhas, que Gente, que virou um coisa horrível. Eu vi sucesso. uma vez, eu me recusei. Eu também me falaram assim, é muito legal porque é Não é tosco. muito legal se você não tiver cérebro, gente. Eu Eu falei, me recuso. mas talvez seja a pausa, né? Talvez seja aquela Não, mas pausa a do pausa, tipo, a pausa não é feita para emborrecer, né, minha pois gente? é, Vamos lá. mas talvez seja ali, tipo assim, nesse momento eu não Você quero. consumir um conteúdo engraçado, sabe? Você pegar uma pessoa que tem um viés ácido, um humor e tal.
É outra coisa você pegar alguém de slow living, né, que nem eu consumo muito isso de casas bonitas, de decoração. Tem um cara que eu amo que ele tem uma casinha de esquilo na varanda, então ele botou uma câmera dentro da casinha e ele filma a movimentação dos esquilos e narra e tal. Aí é outro tipo de conteúdo. Agora você pegar um negócio feito por IA toscamente, e você ficando aqui, botar aquilo pra dentro, é igual a gente comer só fast food e falar que não sabe porque o intestino não funciona direito, né? A mesma coisa vai acontecer com o nosso Mas, cérebro. a lógica é a mesma, né? E alguém mudou a forma de alimentação mesmo sabendo disso? Não. Então a gente Como vai. não? Não, amor. A quantidade de fast food ainda é enorme. Né? Eu digo assim, esse tipo de público vai continuar querendo Ah, consumir vai. coisas assim. Não, não se muda uma coisa só porque algum grupo, né? Aquilo que você falou lá atrás, assim, da Débora Seco falando que na época ela é a última global, não sei o quê. Hoje é tudo muito fracionado. O mundo é muito fracionado. É muito difícil entender a comunicação para o mundo considerando tudo isso. Existe um público da idade dos seus filhos ou até um pouco maiores que são super fãs, hoje talvez menos, mas de pessoas que ficam no YouTube e que a gente na nossa idade não sabe nem que eles existem. A gente não faz Não. ideia. Eu ainda tô tentando entender o que é farmar aura. Pois Então, é, né? eu tô sempre farmando aura, porque eu sou desses. Nesse momento, Farmando aura. nesse momento aqui estamos farmando aura. Ah, Farmando aura, gente. Em nome de Jesus. a gente está Fico até aumentando o nosso católica. conhecimento. A gente está farmando aura. Farmando aura. Que loucura, que loucura. É, Mas eu também enfim. não entendo. Meu sobrinho fala muito sobre isso. E aí, às vezes, eu vejo ele assistindo o YouTube. Cara, às vezes tem vídeo sobre joguinhos de videogame ou de celular que a pessoa fica só narrando o que o Ela personagem está assiste e, fazendo. e fica. E tem os que jogam e você assiste outra pessoa jogando, né? Exato, exato. E aí fica ali narrando o que está acontecendo no jogo, sendo que você não precisa nem narrar, porque dá para ver, né? A pessoa não é tão idiota assim, ela só está olhando. E fica horas vendo esse tipo de conteúdo, e eu falo, gente, que loucura, que lugar é esse, né? Dessa, enfim. Então, acho que sem dúvida nenhuma, a inteligência artificial, ela vem aí como eu não sei se é uma influenciadora, mas Uma sem dúvida autoridade, de nenhuma, ela vai repente. ter um papel muito grande dentro da influência. E talvez, de alguma forma, ela tire um pouco do papel do influenciador, por exemplo, do GC, que foi que cresceu nesses últimos anos, que é esse influenciador que fica mostrando achadinhos super legais o tempo inteiro. Ele só faz isso, ele só descreve produtos e coisas incríveis, que tem um papel que para moda é muito ruim, ruim não, mas para moda popular ele é muito bom. Porque são aquelas compras que as pessoas fazem sem pensar muito. É tão baratinho, é tão legal, parece tão É no funcional, impulso, né? é por impulso. Para moda mais sofisticada, ou acho que esse papel do GC nunca funcionou. Ali ainda Uhum. está esse lugar muito da gente, do inspiracional, dessa coisa de se encantar, de achar bonito. E aí a gente vê personagens ainda muito fortes, né? Essa semana eu fiz uma postagem sobre a Silvia Braz, e eu não conheço a Silvia Braz, eu não sigo a Silvia Braz, eu tenho zero Eu interesse sigo. pela Silvia Braz, zero, zero Eu interesse. acho que ela é a única das grandes que eu sigo. Mas ela tem uma audiência enorme. E assim, eu não sigo, não é porque não gosto, eu nem conheço. Eu não sigo porque eu raramente sigo pessoas que falam só sobre consumo, não é um tipo de assunto que me interessa. Mas eu acho ela um fenômeno, porque ela mantém uma audiência longeva há muitos anos. Assim, ela tem uma carreira muito interessante. E ela não é uma menininha de trend, ela é uma mulher de 40 e poucos Isso anos, eu acho tão legal. Eu não vi né? seu post, eu vou ver, mas eu gosto da comunicação dela, ela não grita, ela não estoura, ela tem uma comunicação mais baixa, mais elegante. Ela se veste de uma maneira que tem todos os códigos de moda, mas ela tem uma identidade muito dela ali. Tem a coisa
mãe com os filhos, ela tem uma rotina que é sempre muito diversa, então cada dia ela tá num lugar e tal. E eu acho que ela tem uma curadoria do próprio conteúdo que é uma aula, assim. Ela não dá um oversharing, sabe? Ela nunca, não é igual a Virgínia, que acordou e rararara até a hora de dormir. Eu acho que a Silvia, ela faz essa curadoria menorzinha, ela não ocupa tanto a pessoa, Pois é, sabe? e tem Eu acho espaço para todo interessante. mundo, né? Porque você vê, a Virgínia é um fenômeno. Diferente da Mas Silvia. falam com públicos diferentes Exato. também. A Silvia Braz conseguiu construir uma carreira sólida, muito consistente, dentro de um público que, em teoria, nem é tão focado em influência quando a gente fala para o universo do luxo. Ainda, embora eu acho que ela seja um papel, ela tem um papel muito incrível, porque ela fala com popular e com luxo, que é uma coisa muito difícil alguém transitar por esses mundos sem, né, sem se perder. Manter o respeito é muito difícil. A Virgínia é outro universo completamente distinto. Ela está envolvida sempre em escândalo, ela está envolvida em bet, ela está envolvida em não sei o quê, ela posta o dia inteiro. E a dancinha de TikTok, Exato, ela é e um é luxo, horror. coisa de luxo, ao mesmo tempo ela vende coisa barata. Sim, ela tem uma marca, né, chamada We Pink, sei lá, que é um. Que o pessoal tava chamando o Vini Júnior de Whipinco. Ah, é uma tristeza, assim, e funciona. Eu não sei nem Como quanto, assim funciona? eu não sei quantos seguidores ela tem, mas São são muitos milhões. muitos milhões, enquanto a Silvia Braz tem acho que 2 milhões e pouco. É, então, tipo assim, a diferença é muito gritante entre uma e outra. Só que a Silvia Braz construiu uma carreira sólida e com muito respeito, enquanto Longeva, né? enquanto a Virgínia é uma pessoa que vive transitando aí entre altos e Altos e baixos. baixos. É que ele fale bem, fale mal, mas fale Exato. de mim, Né? né? Tanto é que acho que ela foi fazer agora um quadro para a Copa, lá no programa do Luciano Huck, e parece que já vão cortar, porque não deu certo. Eles levaram ela achando Sério? que ela ia trazer muitos patrocinadores pela força que ela tem. Parece que não trouxe nada e trouxe mais polêmica do que resultado. Então a gente vê, né, como que essas coisas são completamente loucas nesse universo. Enfim, Pensando nisso, vamos aqui para o nosso outro questionamento, né? Será que o próximo influenciador nem vai aparecer? A gente vê cada vez mais as pessoas falando em curadores, pesquisadores, especialistas, pessoas que apenas indicam bons conteúdos, e o rosto acaba perdendo a importância e o repertório ganha importância. Eu estava pensando aqui. Eu gosto bastante do Michel Alcoforado, né? Que é o autor de Coisa de Rico. Mas eu gosto ainda mais do Michel desde que eu acompanhei a transição dele, onde ele trabalhou perfeitamente a imagem dele para esse novo momento onde ele ganhou muita visibilidade. Eu também sou apaixonada pelo Bookster, pelo Pedro. Eu amo os conteúdos do Pedro Pacífico, consumo muito. Ele é uma das pessoas que eu paro para ver o Rios. E o Pedro tem uma identidade imagética muito bem trabalhada, uma comunicação muito bacana. Então, assim, eu usei exemplo aqui de dois homens, mas eu acabei de falar da Silvia Brás, por exemplo. Ah, e a gente tem páginas, assim como eu acho que é o Summer Hunter, é Summer isso? Hunter. Aham. E uma vez eu vi uma palestra do cara que é o fundador, mas olha só, eu nem lembro o nome dele. Eu escuto de vez em quando o podcast da Summer Hunter e tal. Mas eu não acredito num futuro próprio que o rosto vai perder a relevância, Eu tá? A gente também. está cada vez mais se conectando com o humano, que é o que a gente está sempre trazendo aqui. E essa conexão é exatamente isso que a IA não proporciona. Então, acho que o grande diferencial vai ser trazer o conteúdo dentro do seu foco, apresentar isso de uma maneira bacana, porque as pessoas estão. Uma pessoa não está buscando só uma coisa, né? Ela segue
uma página informativa, ela segue uma blogueira de lifestyle, ela segue o cara que dá dica de livro, enfim, mas ela se conecta com a pessoa. Cara dando dica de livro vai ter 300, trocentos. Ela vai escolher aquele porque ela se conectou com alguma coisa dentro da imagem, da voz, da comunicação. Então eu não vejo o rosto e a imagem perdendo relevância, ao Eu também contrário. não. Eu acho até muito ao contrário, né? Eu acho que alguns movimentos, eles tendem aliás, tanto o Michel Alcoforado quanto a Camila Frender, para mim, são bons exemplos do quanto a gente está querendo que a coisa seja cada vez mais híbrida. Então, o Michel, quando agora parece que o Coisa de Rico virou também uma peça de teatro. E Sim, aí vai ter peça de teatro em cima do Coisa de Rico. Ele está tentando aproveitar o hype do Coisa de Rico para fazer a fortuna dele e depois sumir, é né? Porque ele é um isso. antropólogo totalmente antissocial nesse lugar assim muito midiático. Ele nunca foi essa pessoa totalmente midiática, mas ele está agora tirando leite de pedra para E poder ele depois sumir. entrega um conteúdo muito interessante, ele Ele, fala ele muito fala bem, ele muito se bem, coloca muito né? bem. É, Então, assim, eu fiquei afim de ir no teatro, eu juro eu pra não você, fiquei, assim. não. Achei Eu muito fiquei. hype. Eu gosto, é que eu gosto dele. Então, Eu assim, gosto dele queria. e eu não amei o livro. Ai, eu gosto, Eu não gostei, eu não sei, gosto bastante. não acho ruim, não, muito pelo contrário, é um bom livro. Eu gosto muito do Michel, eu já acompanhava ele antes, na Consumoteca, tinha um outro podcast deles, que depois a Thaís Farage foi até participar também, eu achava Ai, muito legal. sim, Caos Casting, que eu acho que Caos está Casts. Não parado existe agora. mais? Acho que está tudo Ah, parado, porque o Michel virou essa super celebridade. ele precisa aproveitar, ele precisa É aproveitar. o momento dele ganhar dinheiro, né? E aí eu. Não é que eu achei o Coisa de Rico ruim, muito pelo contrário, é bom. É Mas eu muito legal. achei muito. Eu achei que, sei lá, parece que ele se repete muito, assim. Do início ao fim, tem só exemplos diferentes da mesma coisa. Eu acho que teve muito hype em cima de alguma coisa, mas que essa coisa é a mesma coisa. Dizem que o outro livro, o primeiro livro dele, é bem melhor, mas também ainda não li. Eu não Enfim, li. mas ele é maravilhoso, eu sou fã, Tem né? conteúdo Ele tem denso. Quando ele conteúdo. para pra E a falar, ele gente fala vê coisas que sempre me dão um insight. antropólogo virar uma pessoa pop, não é uma Muito coisa legal. comum, é uma coisa difícil. Então a gente vê essa mudança para esse lugar. E eu falei da Camila Frender que, embora o conteúdo dela não seja tão profundo, né, ela traz grandes bate-papos ali no programa dela, perdão, que são muito legais e tudo mais, mas ela não é uma especialista em nada, ela só traz pessoas para falar sobre noias, né? Mas ela também foi para o teatro e Ah, eu já enche. fui ver a Camila no teatro. Acho que eu já fui há uns anos atrás É, ver a mas Camila. agora ela está com a gravação dos episódios em teatro, em algumas vezes, né? Então tem o Ah, é? Noia Minha ao vivo, no teatro, com Eu convidado. fui em alguma comemoração X anos de Nóia, alguma coisa assim. E eu acho um barato, porque a gente percebe que as pessoas são fãs, mas elas também querem ter o contato físico, ter a Sim, essa oportunidade de se conexão. aproximar, né? Eu acho que E isso a não Camila, perde. você falando disso, a Camila é um excelente estudo de caso, porque eu conheci a Camila, sei lá, acho que em 2018, num evento da revista Glamour lá em São Paulo. E ela estava passando pelo divórcio dela na época. O Noia tinha pouco tempo de vida aí. ah, e ela só tinha voz na internet, né? Ela não aparecia muito. Então, ela tinha muito O aquela podcast coisa. teve uma época que era só sem vídeo, né? O O podcast podcast começou total não sem tinha vídeo, né? Era vídeo, uma e era rádio. onde ela fazia sucesso. Então, assim, o conteúdo dela era muito focado no podcast desde sempre. Ela escrevia, né? Escritora, tinha os livros dela, Roteirista tem, também. né? Inclusive. E então a imagem dela não era algo que ela se importava. Ela falava que ela não curtia moda, que ela não curtia roupa, nananã. E hoje, com essa crescente, essa o sucesso dela, ela foi trabalhando a imagem dela cada vez mais. Hoje ela tem tudo pensado. É claro que entra grana aí no meio da equação, mas as pessoas entendem a importância da imagem delas para conectar. E isso dá muito mais poder, né? Essa conexão humana, essa imagem bem pensada, bem trabalhada, porque dá também credibilidade, né?
do que você ser só uma voz. E aí, quando você descobre a pessoa, olha a pessoa, consome aquilo, você entende de fato se você vai se conectar ou não. Eu já tive casos de, na pandemia, ouvir muito um podcast por um tempo ali, X meses, e aí eu não tinha a curiosidade imediata de entrar no Instagram da pessoa. Depois de um tempo eu entrei, eu detestei a pessoa, eu nunca mais ouvi o podcast. Olha, que coisa, né? Tem isso Depois eu te também. conto quem é. Também acontece isso também. Mas é muito normal, né? Assim, eu acho que a gente, essa conexão que fica transitando entre a figura da internet e a figura fora da internet, eu acho que essa possibilidade desperta ainda mais desejo nas pessoas. Então, eu não consigo achar que em algum momento a IA vai substituir ou que esses especialistas vão desaparecer enquanto figura pública. Porque existe um interesse, a gente gosta de gente, a gente quer ter essa possibilidade. O fato de um antropólogo ir para o teatro, levar uma peça de teatro, de uma peça que é baseada no seu livro, isso assim, se a gente conversasse sobre isso alguns anos atrás, a gente ia falar, não vai dar ninguém, vai dar uma meia dúzia de intelectuais esquisitos tentando ouvir um estudo de caso de um antropólogo. Mas não, de repente coisa de rico virou um negócio que qualquer um tá interessado nesse assunto. Eu acho isso é muito legal. Então, assim, a gente vai estar sempre convivendo com essa dualidade entre o humano e a super tecnologia, né? Mas no final a gente gosta muito do humano, ainda que a gente use muito a tecnologia. Num levantamento que saiu no Rio to See, mostrou até que em 2025 ou é 25 ou 26 já, existe uma diferença enorme, assim, de um ano para o outro, a gente saltou de, sei lá, de 20% de pessoas usando IA para agora para 80 e tantos por cento de pessoas usando a IA, seja da maneira que for, seja, né, brincando com coisas aleatórias ou realmente para trabalho, mas a gente está numa linguagem, já familiarizou, já é normal no nosso dia a dia. Mas, por outro lado, a gente vê uma crescente de eventos presenciais, dessa necessidade de conhecer, de tocar, de falar do ser humano. Então, acho que a gente está nesse. A gente vai estar sempre brigando aí entre as duas coisas, numa busca por um equilíbrio. Mas acho que o humano nunca vai perder a força, que a gente deve usar, de fato, isso como um diferencial, né? A influência está deixando de ser um produto da economia da atenção para se tornar um ativo da economia da confiança. Isso é muito importante. Quando a gente passa da era da economia da atenção para a era da economia da confiança. Depois de anos em que o alcance era o principal indicador de sucesso, cresce o valor de quem consegue filtrar, interpretar e dar contexto, ou seja, fazer uma curadoria de si, né, do seu próprio conteúdo, para oferecer algo de fato interessante e valioso para a pessoa que está dando moedas com o seu tempo ali, né? Confiando naquele, escolhendo você. Em um mundo onde a inteligência artificial democratiza a produção de conteúdo, a vantagem competitiva passa a ser menos a capacidade de produzir, que fica muito mais fácil, né? E mais a capacidade de atribuir significado. Isso muda profundamente o papel de criadores, especialistas, marcas e também da própria moda, né? A forma como a gente consome e se relaciona também muda. E a forma como as marcas precisam atingir os consumidores e trazer. Gerar essa confiança, porque para a gente comprar hoje, a gente não compra só porque a gente viu uma propaganda e achou bonito, a gente também precisa ter uma relação de confiança com as marcas. E aí eu acho que entra muito nesse ponto onde muita gente e muitas marcas, a gente viu muito, a gente passou pela era do greenwashing, né? A gente ainda passa, né? Tem todas esses washings, essas questões que fizeram muito sucesso, muita gente ganhou muito dinheiro com isso, mas o consumidor está cada vez mais é, prestando atenção em como as marcas se comunicam e o que de fato é o produto dela, né? Então a gente está buscando mais se certificar do que a gente está fazendo e do que a gente está
consumindo. Sempre é todo mundo? Não, mas eu acredito nessa crescente, porque eu acho que em um momento onde a gente está também, é claro que tudo influencia no momento político, onde a gente está num momento político, onde a gente está muito confuso e muito inseguro, a gente entende que a gente não pode colocar, a resposta do mundo, em uma pessoa, que cada um vai ter que dar um jeito e fazer um pouquinho aqui, senão a gente vai acabar com o mundo, sabe? Eu acho que a gente está cada vez mais entendendo que a sua ação vale mais do que você depositar um X resultado que nunca vem na pessoa que deveria fazer isso pelo coletivo, sabe? Isso é quase desesperador, né? Não é? É bem desesperador. Enfim, a gente. Isso aí, eu nem sei o que dizer sobre isso, porque ao mesmo tempo eu falo, pode ser, mas pode não ser. Eu acho que a gente está vivendo um mundo tão fragmentado de tantas coisas, não só das mídias, mas de nós, enquanto humanos, estamos tão fragmentados que a gente não se reconhece mais como coletivo. Então, parece que as atitudes da Isabela são da Isabela, as atitudes do Fábio são do Fábio, e assim por diante, e como se todas elas não tivessem um impacto sobre a vida de todo mundo, né? Então, enfim, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Mas eu acho que a gente Sempre. está vivendo um momento, na verdade, em que, para mim, o momento em que a gente está vivendo, estamos todos um pouco perdidos sobre um monte de coisa. Talvez pelo fato de nada mais. A gente não confia em mais ninguém, a gente vive um momento de falta de credibilidade, de confiança, isso, em diversos estudos mostram isso. E o fato da gente não ter confiança, a gente não tem confiança nos políticos, a gente não tem confiança nos No artistas, a gente clima. no clima, em nada. A gente não tem confiança em nada, assim. Não existe alguém que a gente fala assim, nossa, fulano o que fulano falar é certo. Tem. Não tem. Esse político é bom, não. A gente vota assim, é o A menos gente não confia pior, mais em né? artista, a gente não é Não, mais. Cada vez menos a gente é fanático, sabe? Aquela coisa cega. Não, total. não tem, que a gente entende que todo mundo faz cagada, né? E aí a gente vive um momento no mundo em que eu não sei para onde estamos indo e Estamos nem buscando respostas e chão e uma base sólida, né, para caminhar. Eu acho que tá é, todo mundo buscando acho um que pouco acho que a isso. volta até da gente fala aí do pessoal, principalmente Gen Z, de uma parte da população indo para esse lugar da extrema direita, é muito em busca desse lugar sólido que nunca existiu, mas existe ali numa ideia de passado Uma de que as segurança coisas no pareciam rígido, né? mais sólidas, a estrutura familiar, a não sei o quê, enfim, né, a religião, ainda que seja uma grande mentira, mas a sensação de um lugar seguro num mundo tão fragmentado e tão De líquido regras, né? me dá um certo lugar, porque é como se eu sozinho não tivesse condições de caminhar nesse lugar. Então eu vou buscando nesses fanáticos doidos, em algumas religiões mais extremistas. A gente precisa de alguém que me dê uma direção para a E olha gente. só, dentro da influência a gente também passou pela era dos coaches, né? Que cada vez Muito, mais meu Deus. perdem credibilidade, são desmascarados aí. Então, eu acho que para a gente fechar aqui, fica muito claro que as pessoas estão buscando onde elas podem confiar. Então, seja na IA, que a gente também já aprendeu que erra, né? Que a gente tem que ficar atento, elas vão estar cada vez mais atentas a quem elas estão seguindo e por quê, e o que aquele conteúdo me oferece, mesmo que sejam conteúdos diversos, assim, você não precisa. Porque tem muito especialista fake de internet também, né? Muito. Eu acho que a gente está cada vez mais atento no tempo e na forma como a gente se relaciona com o consumo das redes. Eu acho que foi um bom episódio, a gente conseguiu É, trazer muitas, e, né? e eu acho que, principalmente para as marcas, né, como que elas vão se relacionar com os influenciadores daqui para frente, que elas busquem isso, assim, influenciadores que têm muita coerência naquilo que fala, que são os mesmos ao longo do tempo. A gente trouxe o exemplo aqui da Silvia Braz e da Virgínia. Uma tem, sei lá, quantos milhões a mais do que a outra,
mas a que tem menos seguidores, ainda que sejam muitos, ela tem uma credibilidade, uma força muito grande no mercado, ela é respeitada no mercado. Então, não é que a gente vai deixar de usar ou a gente tem que usar só isso, né? Mas se a gente decidir usar a figura dos influenciadores ou quer ser um influenciador, que a gente busque isso, ser mais especialistas nas coisas, mais profundidade e mais continuidade naquilo que a gente faz, mais clareza naquilo que a gente faz. E talvez essa onda de trends que sobem e descem, que danificam muito o mercado como um todo, na moda, ou seja lá no que for, talvez isso não seja... não tenha a importância que a gente acha que tem. Porque A o longo prazo. algoritmo vai sempre querer que a gente entre nesse lugar. Mas isso muda o tempo inteiro. Então, o que era muito bacana ontem, talvez amanhã já não seja. Mas quando a gente olha para aqueles que têm uma coerência, profundidade e um trabalho sério, a gente vê que ao longo do tempo eles permanecem. Às vezes mais, às vezes menos, mas existe ali uma coerência que faz com que, no final, o consumidor olhe para aquela pessoa, ou marca, ou enfim, aquela situação, e entenda aquilo ali como um lugar sério, como um lugar de credibilidade. Porque no final a gente está em busca de alguém em quem acreditar. E se a gente não pode acreditar no algoritmo, se a gente não pode acreditar piamente na inteligência artificial, no final a gente sempre vai gostar de pessoas. Porque no final a gente ainda pode encostar nelas, ter um contato com elas muito além daquilo que a internet, que a gente sabe que é muito mascarado e cheio de filtro, oferece. Vai ter sempre um monte de gente falando sobre a mesma coisa, vai ter sempre um monte de marca oferecendo um produto muito parecido. Eu acho que o pulo do gato aqui é entender por que aquela pessoa escolhe comprar ou consumir o seu conteúdo, a sua marca, né? Então, Total. quem conseguir elaborar isso e focar esse conteúdo para quem está de fato ali ouvindo, interagindo, consumindo, comprando o que você oferece, vai ter essa longevidade aí nessa influência, né? Porque o excesso de informação é um fato. E a gente, cada vez mais saturado nesse dia a dia, a gente vai buscar focar no que realmente nos interessa. Mesmo que daqui 6 meses, um ano, aquilo não me interesse mais e eu busque algo diferente aí fora. Mas a gente foca em X pessoas, a gente não consegue prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Então, acho que isso é muito, muito válido, assim, porque aquelas pessoas estão aqui comigo, então aproveite a atenção de quem você tem, né? Exato. Acho que a consistência é a palavra que fica, né? Consistência e profundidade, muito mais do que ficar preocupado com Quantidade. algoritmos e quantidades e coisas que vão vir da IA, que vão massificar de um modo geral. Acho que é isso. Obrigado, Até a semana Isabela. que vem. Até. Tchau. Beijos.